Sandman, Os Caçadores de Sonhos, de Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. Capítulo 4. A princípio, o monge acreditou que a raposa estava morta. Então, quando se abaixou ao seu lado, percebeu que ela respirava, tão leve e lentamente que mal podia dizer que respirava, mas estava viva. O monge levou a raposa para o templo, colocando-a ao lado do braseiro para que se aquecesse. Então ele fez uma prece silenciosa para Buda, pedindo pela vida da raposa. Ela era uma coisa selvagem, ele pensou, mas tinha um bom coração, e eu não gostaria de vê-la morrer. Ele acariciou-lhe os pelos, suaves como a pluma dos dentes de leão, e sentiu a batida fraca de seu coração. Quando eu era menino, o monge falou para a raposa inconsciente. Antes de meu pai cair em desgraça, eu às vezes fugia de minha ama e de meus professores e ia até o mercado, onde eles vendiam animais vivos. Eu via todo tipo de animais em gaiolas de bambu: raposas, cães, ursos, macacos pequenos e com rostos cor-de-rosa, lebres e crocodilos, cobras e porcos, cervos, garças, grous e filhotes de urso. Eu ficava feliz ao vê-los porque amava os animais, mas também ficava triste, porque doía vê-los aprisionados daquele jeito. Um dia, depois de os mercadores terem empacotado suas coisas e encerrado o trabalho, encontrei uma gaiola quebrada com um filhote de macaco, magro demais até para ser vendido barato. Por isso estava morto. Ou assim alguém deve ter pensado. Mas percebi que ele vivia, e então eu o escondi junto ao peito e voltei para a casa de meu pai. Eu mantive o macaco em meu quarto e o alimentei com o que guardava da minha própria comida. Ele cresceu, meu macaquinho, até que ficou quase do meu tamanho. Ele era meu amigo. O macaco se empoleirava no caquizeiro junto de nossa casa, esperando que eu voltasse. Meu pai o tolerava e tudo ia bem até o dia em que um certo nobre veio à minha casa. O macaco pareceu enlouquecer. Ele se recusava a deixar o nobre se aproximar de meu pai. Em vez disso, ele desceu e ficou no caminho, mostrando os dentes e batendo no peito, agindo como se o senhor fosse um rival de outra tribo de macacos. O nobre fez um gesto para um membro de sua comitiva que pegou um arco e atravessou o peito do macaco com uma flecha, embora eu lhe implorasse que não o fizesse. Eu carreguei o macaco para fora de casa e ele olhou fundo em meus olhos enquanto morria. Mais tarde, meu pai caiu em desgraça, devido às manipulações daquele mesmo nobre. E algumas vezes eu penso que o macaco não era um macaco, mas um espírito enviado por Buda Amida para nos proteger. E ele o teria feito se tivéssemos ouvido e visto. Mas isso foi há muito tempo, pequena raposa, antes de eu ser um monge, numa vida que está morta para mim. Mas ainda assim nós aprendemos. E talvez, com todos os seus truques de raposa, talvez você também quisesse me proteger. Então o monge fez uma prece a Buda Amida e outra a Kishibojin, que era um demônio antes de encontrar Buda e que protege crianças e mulheres. Outra para Dainichi Nyorai. E finalmente uma pequena oração para Binzuru Harada, que foi o primeiro dos discípulos de Buda, aquele a quem Buda havia proibido de entrar no Nirvana. Ele fez suas preces a todas essas entidades, implorando sua ajuda e sua intervenção em favor da pequena raposa. E no final de suas preces, a raposa ainda estava estendida, imóvel sobre o piso como uma coisa morta. Havia uma vila no sopé da montanha quase a meio-dia de viagem. Talvez, pensou o monge, haja um médico ou uma mulher sábia na vila que possa ajudar a raposa. E sem pensar duas vezes, ele pegou o corpo inerte e carregou-o montanha abaixo pela trilha que levaria à vila.
Fazia frio e o monge tremia em suas roupas finas. Grandes moscas, as últimas mais velhas e desagradáveis do ano, zumbiam à sua volta, seguindo-o pela trilha, fazendo o que podiam para irritá-lo. A meio caminho da descida da encosta, o riacho da montanha transformava-se num pequeno rio, onde havia uma ponte. Enquanto se aproximava, o monge viu um velho caminhando em sua direção. O velho tinha uma longa barba e sobrancelhas muito compridas, e se apoiava num cajado esculpido enquanto caminhava. Ele tinha uma aura de serenidade e sabedoria, mas também um ar de malícia, ou pelo menos era o que parecia ao monge. O velho aguardou na ponte que o monge chegasse até ele. "Os bordos estão muito bonitos", disse o velho. "Quantas cores, e elas desaparecerão tão rápido. Algumas vezes acho que o outono pode ser tão bonito quanto a primavera." O monge concordou. "O que você está carregando?" perguntou o velho. "Parece um cachorro morto. Não é uma coisa suja para um monge carregar." "É uma raposa", respondeu o monge. "E ela não está morta." "E você vai matá-la?" perguntou o velho mal-humorado. "Vou procurar uma cura para ela", respondeu o monge. O velho parecia furioso quando ergueu o cajado que carregava e bateu no rapaz, uma vez do lado de sua cabeça e outra nos seus ombros. "Isto é por abandonar o templo", falou o velho quando bateu pela primeira vez. "Isto é por se intrometer nos assuntos dos espíritos das raposas." O monge abaixou a cabeça. "O senhor pode estar certo em me bater", disse ele. "Eu não estou no templo e estou carregando uma raposa, mas acredito que faço a coisa certa ao procurar uma cura para ela." "A coisa certa, a coisa certa!" E mais uma vez o velho bateu nele com o cajado, dessa vez acertando-o no peito. "Criatura parva e sem cabeça. A coisa certa é retornar ao templo com a raposa e dormir com a dádiva do rei dos sonhos sob a cabeça, pois é nos sonhos que a pequena raposa está aprisionada." "Se posso perguntar sem receber outra pancada em minha pessoa?" O monge falou hesitante. "Onde posso encontrar uma dádiva do rei dos sonhos?" O velho encarou o jovem monge, então olhou para seu cajado esculpido e suspirou alta e longamente, como alguém muito idoso esfriando sopa quente. Ele procurou em sua manga e puxou uma tira de papel com alguma coisa escrita. Foi esse papel que ele colocou nas mãos do monge. "Aqui", ele resmungou. "Mas você ainda é um tolo. A raposa vai morrer ou você vai, e não há nada na terra que possa fazer para evitar, mesmo que seus motivos sejam puros." O monge ia protestar, perguntar por que o velho havia lhe dado o papel se não adiantava usá-lo, quando viu que não havia mais ninguém sobre a ponte e ele estava sozinho na encosta. "Então o velho deve ser Binzuru Harada", pensou o monge. Binzuru Harada é muitas vezes mostrado como um velho com barba branca e longas sobrancelhas. Ele fará o bem na terra até que Buda permita que ele prossiga em seu caminho. O monge também imaginava por que Binzuru Harada ajudaria alguém tão insignificante quanto ele. E não ficou feliz ao lembrar que Binzuru Harada fora impedido de entrar no Nirvana por quebrar seu voto de castidade. A raposa não pesara quase nada durante a jornada montanha abaixo, mas quando o monge iniciou o caminho de volta, o corpo dela pareceu ficar mais e mais pesado. Uma névoa fina descera sobre a encosta, borrando a paisagem. O monge subia a montanha lentamente, colocando um pé na frente do outro. Ele ponderava se fazia a coisa certa ao ajudar a raposa. Não tinha certeza, mas sabia que não podia abandoná-la. Ele precisava tentar. Já era final de tarde quando o monge chegou ao templo que havia deixado de manhã bem cedo. As brumas de outono se penduravam como teias de aranha ou fios de seda crua pela montanha,
enquanto o crepúsculo tornava o mundo ainda mais parecido com um sonho. Até mesmo o templo no qual o monge havia passado os últimos 8 anos parecia fantasmagórico quando ele entrou, como se fosse um lugar imaginário. O braseiro estava quase frio. O monge colocou mais carvão e cozinhou o arroz sobre ele, tostando fatias finas de abóbora para acompanhar. Então ele fez suas devoções noturnas, embora menos entusiasmado que de costume. Uma coisa era fazer orações. Outra coisa era rezar para entidades que não só poderiam estar ouvindo, como vão procurá-lo na estrada e bater na sua cabeça com um cajado caso diga alguma coisa que as ofenda. Na luz oscilante do braseiro, o monge experimentou uma estranha ilusão. Pareceu-lhe que faltava um retalho de sua sombra, como se tivesse sido arrancado. A raposa dormia como se estivesse morta. Ela era muito pequena. O monge passou os dedos por seus pelos macios e, em seguida, olhou para a tira de pergaminho que Binzuru Harada lhe dera. Ele não conseguia ler o que estava escrito. Os caracteres pareciam dançar e brilhar quando olhava para eles como personagens de um sonho. O monge colocou a raposa em suas vestes, assim o calor de seu corpo a manteria quente e, talvez, viva. Deitou-se no colchão e colocou a tira de papel debaixo do travesseiro. Então, cansado de sua caminhada montanha abaixo e acima, ele dormiu.